Conheça a história de alguém que influenciou o mundo para melhor. Quando não existe luz. Comecei a ouvir vozes na minha cabeça dizendo não vale a pena, desiste já, entrega-te, atira-te. Quando pensamos que não existe esperança. Se não fosse por a decisão que eu tomei, eu sei muito bem onde é que eu estaria neste momento. Não estaria aqui. Já a seguir. Posso dizer que sou uma pessoa que tem fé e que vive essa fé com tranquilidade, mas também com urgência. Encontro em Jesus uma razão para ter esperança, que é uma coisa diferente do que ser otimista. Acredito que a esperança que nós encontramos em Jesus não transforma automaticamente as circunstâncias negativas na nossa vida, mas dá-nos uma luz diferente para vivermos essas circunstâncias. Cristãos não são pessoas que ficam isentas de passar por crises, são pessoas que, pela fé, olham de uma maneira diferente para essas circunstâncias difíceis, sentem que são acompanhados pelo próprio Filho de Deus, por Jesus, sentem essa companhia de uma maneira inexplicável. Gostava de viver cada dia da minha vida de uma maneira que convidasse todas as pessoas a poderem encontrar em Jesus, que é o Filho de Deus, a razão da sua esperança também. Carlos Andrade. A minha profissão é o basquete. Deus e basquete é basicamente a base da minha vida. Sem um ou sem o outro, acho que não conseguia viver. Dão-me um equilíbrio na minha vida, em momentos difíceis, em momentos bons. É olhar para o fundo do túnel e ver que há ali algo que me espera, que é sobrenatural. Sem o basquete eu não conseguia pensar, raciocinar. Mas a minha relação com Cristo é mais do que isso. É uma relação que vai durar para a vida eterna. Essa é a esperança que eu quero que vocês tenham. Foi em 1949 que um entusiasta e jovem pregador partiu numa viagem por todo o mundo. Hoje, mais de 60 anos depois, Billy Graham já visitou mais de 185 países e milhões de pessoas decidiram fazer de Jesus a sua verdadeira esperança. Uniu etnias e denominações com o objetivo de construir propósitos comuns. Billy Graham procurou partilhar uma mensagem dinâmica que fosse ao encontro de todos. Now, Jesus was a man. He was human. He was not a white man. He was not a black man. He came from that part of the world that touches Africa and Asia and Europe. Christianity is not a white man's religion, and don't let anybody ever tell you that it's white or black. Christ belongs to all people. He belongs to the whole world. His gospel is for everyone, whoever you are. The scriptures say. Exerceu influência junto de presidentes e reuniu-se com dignatários e líderes mundiais, sendo considerado um dos mais influentes líderes religiosos da história mundial. A mensagem é transversal e atual. Depois dos atentados de 11 de setembro, o mundo ficou mais frágil. Em momentos de crise profunda, Billy Graham falou do impacto do amor de Deus. You know, people are searching today for something to believe in. After September 11th, our world changed. Your world changed. Our future changed. A mensagem não mudou e Billy Graham continua a partilhar a esperança através de Jesus. Chamo-me bebê porque quando eu era mais novo andava sempre com um grupinho de amigos meus de infância. Como era o mais novo, então fiquei o bebê. Quando estávamos juntos, infelizmente, às vezes cometíamos alguns delitos. Saltávamos pessoas,
íamos aos supermercados, roubávamos, cometíamos esses assaltos não por necessidade, porque apesar de termos todos crescidos num meio humilde, éramos pobres, vivíamos num bairro social, mas nunca nenhum de nós faltou-nos comida em casa, roupa, calçado, nunca nos faltou nada. Minha mãe tinha 3 trabalhos, saía às 8 e regressava às 11 da noite. Somos 4 irmãos que vivíamos com ela. Nós cometemos um assalto, fomos apanhados pela polícia e tivemos que ir para a esquadra. Esse foi o pior momento por 2 razões. Fui agredido verbalmente e fisicamente. Eu lembro-me na altura, quando fui para casa, a minha mãe fez chorar e acho que aquilo foi ponto de viragem, que eu aí acabei por perceber, bem, eu não tenho necessidade nenhuma de estar a fazer isso. Eu não queria que a minha vida tomasse esse rumo, eu já sabia qual é que era o meu futuro. Eu recebi um convite para ir participar num torneio de futsal. Aquilo era um torneio inter-igrejas, a nível nacional, e havia um rapaz, que era o Eduardo, lá do meu bairro, ele convidou-me para ir a esse torneio. É uma coisa engraçada, só que eu não sabia que era um torneio entre igrejas, porque se eu soubesse, de facto não ia mesmo. Durante o torneio havia umas pausas, então eles falavam sobre Jesus, até que houve uma altura em que eles ofereceram-nos um livro, que era o Novo Testamento. Nesse Novo Testamento tinha alguns testemunhos de grandes jogadores. Marco Aurélio, que foi central do Sporting, do Oriva, jogou no Porto, o Tafarel, que era guarda-redes da seleção nacional do Brasil. Eu, na altura, como sempre sonhei em ser jogador de futebol, foi aquilo que mais me levou a ler o livro, porque não tinha hábito nenhum de ler aquilo. E então eu folheava o Novo Testamento, mas a parte que falava de Jesus e essas coisas, eu passava à frente. Só ia ver os testemunhos dos atletas. O rapaz que me convidou para ir ao torneio, ele percebeu-se que eu estava interessado a ler o livro e ele convidou-me para ir a um acampamento de verão. Então foi nesse acampamento que eu resolvi aceitar Jesus. Aquilo que mais me tocou nesse acampamento foi a amizade das pessoas, o amor das pessoas. De facto, são diferentes e têm alguma coisa diferente. Se não fosse por a decisão que eu tomei, eu sei muito bem onde é que eu estaria neste momento. Não estaria aqui. Diria que Jesus é a minha bússola. Se hoje eu tenho alguma moral para ir falar com um jovem que está a fazer aquilo que eu fiz, que ele possa perceber que eu também passei por isso e que, como eu tenho essa esperança, ele também pode ter essa esperança de mudar. Sinto-me agradecido a Deus. Se não houvesse esperança, eu não estaria aqui. Tonight, I want to talk about a young man that Jesus told about. He was a rich young man, and he came running to Jesus. And he said, "What must I do to inherit eternal life?" You know, people are searching today for something to believe in. After September 11th, our world changed. Your world changed. Our future changed. The young man, story, he was seeking purpose in all the wrong places. What was the purpose of his existence? What was the meaning of his existence? And you and I stand in the midst of all this and see all this going on, and we ask ourselves, why am I here? What is the purpose of my existence on this little planet? What's it all about? And then many of you are looking for fulfillment in your life. When we fill our lives with what the world has to offer, we have the illusion of satisfaction. Some are looking for it in spirituality. So we have a lot of gurus and all kinds of groups that students get involved with in various cults. Some are looking for it chemically. They turn to drugs or alcohol. Some try emotionally, and they turn to sexual relationships. But people find these relationships do not provide the emotional and spiritual closeness they thought they would find over the long haul. It's temporary. Perhaps these are some of the same reasons that drove this young man in the story
when he saw Jesus to seek advice and counsel from Jesus Christ. We know that when he sought counsel, he came to the right person. He came to Jesus. He asked the right question: what must I do to inherit eternal life? And he got the right answer. Jesus told him what to do. Jesus looked at him and it says that he loved him. Jesus looks at you tonight and says, I love you. You might have done all the wrong things and you might have gotten all mixed up in your life. But he loves you. He loves you with an everlasting love. Eu sou chamado para resolver problemas. Vou a um centro de saúde. Olha, este programa está com um erro, eu preciso mesmo dele porque senão nós não conseguimos trabalhar. Se Jesus estivesse aqui agora, eu acredito que a atividade dele era resolver problemas. Antes de aceitar Jesus na minha vida, não tinha aquela felicidade que tenho hoje, nem a esperança. Quando nós temos uma vida com esperança, a nossa vida é muito mais alegre. Ela tem muito mais fundamentos e vai muito mais além. Parece que os nossos horizontes abrem-se. A esperança está em Jesus. Faço surf desde 13 anos, entrei em competição, dediquei a minha vida ao surf. Entretanto, aos 24 anos fiquei sem visão por uma doença que apanhei, uma bactéria. Nesse dia a minha vida desabou, as perspectivas que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha idealizado, caíram por terra. Foi no meio daquela tempestade, tremenda, grande, quando o mar está bravo, que revolta tudo e mais alguma coisa no fundo e em que as ondas vêm todas desordenadas. Foi nesse dia que eu apanhei a onda da minha vida. Foi nesse dia que eu vi a esperança, e a esperança chama-se Jesus. Eu faço moldes. Os moldes, muitas vezes, a peça sai defeituosa, com arestas que precisamos de limar, de tirar, de corrigir, para que a peça saia perfeita. E foi mais ou menos isso que Jesus fez na minha vida. Foi retirar o que estava mal e dar-me a forma que Jesus tinha inicial para a minha vida. A minha vida nem sempre foi fácil, principalmente na minha infância eu vivi tempos difíceis, me sentia quase como abandonado por viver num lar de crianças. Eu sei que Jesus sempre me ajudou, me deu aquilo que eu precisava para suportar isso. Jesus deu um novo sentido à minha vida, sei que está comigo sempre. Eu vivo uma vida de paz e com muita esperança, porque sei que Ele nunca me vai abandonar no futuro. Não quero ouvir falar de crise, já sabes, eu não complico. Com Cristo conquisto tudo aquilo pelo qual compito. A pito soa, o sino de ti não fica aflito. Até eles criticam, mas eles querem um feat. Já sabem a minha resposta, eu faço o rap erudito. Eu tive realmente uma infância de sonho. Corria bem, eu tinha uma avó e uma mãe e um avô que viviam para mim. Passou de sonho a pesadelo quando o meu alicerce, que era a família, transformou-se num cemitério. A separação dos meus pais custou-me logo, não é? E foi logo o primeiro ponto. O meu avô foi diagnosticado um cancro no pulmão em fase terminal. Ele era o meu pai de criação, que eu não vivia com o meu pai, convivia de vez em quando, mas o meu avô era quem me criou. O meu pai foi preso, nessa altura, por tráfico para próprio consumo. E eu entrei em depressão com 14 anos. A minha mãe, vendo o filho também nesse estado, começou a desabar, né? Tentou o suicídio 2 vezes. Comecei a ouvir vozes na minha cabeça dizendo não vale a pena, desiste já, entrega-te, atira-te. Eu cheguei a ir a um médico, um psicólogo, e o psicólogo dizia que eu não me abria, que seria caso para a psiquiatria. Eu sentia medo de tudo. Nunca fui uma criança que cresceu com medo de alguma coisa. Quando eu me apercebi que realmente tinha poucos amigos, aquele montão de gente que eu tinha e que estava comigo era por interesse, mas houve uma família que começou a pegar em mim e que não me largava. Eu já estava cansado deles, mas a atitude deles fez a diferença na minha vida. Tanta gente me pergunta porque é que eu não deixo Deus de lado nos meus raps, man. Todos os dias me convidava para ir com eles à igreja. Eu não suportava ouvir isso porque eu achava a igreja uma hipocrisia. Eles não me desamparavam de maneira alguma.
convidavam para tudo e mais alguma coisa, e às vezes estavam comigo sem eu dizer nada e eles passavam horas do meu lado. Mas acabei por ir a um grupo de jovens que eu detestei, mas senti-me bem apesar de ter detestado. Havia algo diferente ali no meio daqueles jovens, a atitude deles era diferente e eu comecei a questionar-me se realmente aquilo em que eu acreditava valia a pena, qual era a origem da vida. Fizeram um apelo se eu realmente queria conhecer a pessoa de Jesus Cristo que eles tinham pregado durante aquele culto. E eu levantei o meu braço e, para as pessoas terem noção daquilo que eu era, as pessoas que me levaram à igreja disseram-se assim: olha, não brinques, isto é uma coisa séria, muitas vezes a gozar não é altura para gozar. E eu tive de dizer: mas posso? Deixam-me, de minha livre e espontânea vontade, aceitar. Eles ficaram um bocado pasmados e foi aí que eu tomei a decisão. O tempo passa tudo, duvidas que Jesus virá. Eu, quando aceitei Jesus Cristo, foi uma coisa genuína porque eu senti que realmente era a coisa certa a fazer. As coisas começaram realmente a transformar-se na minha vida e eu cortei com antidepressivos na hora. A família incentivou-me a ir porque viram diferença. A nível interior eu senti um vazio, esvaziar-se ele mesmo e começar a ver algo cá dentro que me enchia o coração e que me dava força para caminhar e para reconstruir uma vida com sonhos. É pela graça, mostra humildade, e atualmente também conhecerá a verdade. Meu pai saiu por bom comportamento, criou um negócio próprio, voltou-se a casar. A minha mãe nunca mais voltou a ter um pensamento depressivo ou algo associado. Deu-me uma irmã, deixei de ser filho único. A minha avó, não sei como, onde é que ela foi buscar forças, mas voltou a ter alegria de viver. Acredita, não te desculpas porque não és perfeito. Arrepende é do mal que tens. Eu realmente acredito que existe esperança. Jesus virá. Esperança só pode ser encontrada em Jesus Cristo mesmo. Há muitas formas de esperança, mas a esperança efêmera. Cristo é aquilo que completa o teu ser e é isso que faz toda a diferença, é isso que acho que Jesus Cristo deve ter lá no nome do meio esperança. É esperança, é confiança, não anda ao sabor do vento. Perseverança na bonança sobre a qual eu me assento. Diz-me qual é o teu problema, não é maior que o meu Deus. O meu Deus é aquele problema que acabará com os teus problemas. A matemática aqui é diferente, 1 igual a 3. Problemas impossíveis, tudo é possível àquele que crê. A minha esperança Portugal sabe para quem vê. E quem não vê que possa ao menos sentir a TV. E se nunca viu a TV e nunca viu a esperança, então não sei o que é que se passa, o preço não está na balança. E tudo daquilo que eu digo é improviso verdadeiro. Não calas no microfone, tu sabes que eu sou derradeiro. Yeah. Quando parece não existir solução. Comecei a perceber-me que eu, no meu casamento, eu tinha falhado muito. Não tinha sido o marido que deveria ter sido. E quando aquilo em que acreditamos se torna realidade. O sonho grande da minha vida era ter filhos. Não perca o próximo programa, Minha Esperança, Portugal. A música começou a florescer naquele part-time que eu não levava a sério e agora é a minha profissão principal. O mundo é uma pedra de tropeço, eu arremesso e ofereço a esfera aos passos, está suspenso meu apreço. O forasteiro sou eu e são as pessoas que, como eu, vivem com essa noção de estarem um bocado de passagem. E esta música fala exatamente contra essa falta de visão para além do que é humano, que corresponde exatamente à falta de esperança e à crise interior que nós todos vivemos. Se o mundo é uma bolha de lamento, eu arrebento. Ai, tento não estar dentro, se encontra em pronto pranto. Eu escrevo e faço música quase que contestando o meu público com a inevitabilidade de serem eles a terem o ónus de me explicar porque é que Deus não haveria de existir se eu sinto tanto e se Ele se canaliza tanto por aquilo que eu estou a dizer e por aquilo que eu estou a fazer. Eu sempre vivi com a noção de que existe uma alegria na qual eu posso confiar. Como é que é o meu relacionamento com Deus? É tudo. E quando não é tudo, sou eu que estou a falhar. Felizmente, Deus tem dado força não só para segurar esse meu peso, como para me lembrar, muitas vezes, quando eu não me estou a lembrar, de que Ele está lá para segurá-lo. Se o mundo é só o espelho do que eu valho, então trabalho. Deixar de ter esperança na nossa geração e deixar de ter esperança nas gerações que aí vêm é meio caminho andado para sermos uma geração sem esperança. Se o mundo é só a mágoa com que meço, então despeço e regresso ao troço estreito, exterior ao universo.
temos esperança a que partilhá-la, não vamos guardá-la para nós. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. I am the truth. And then he's the way. There's no other way except through him. He went to the cross because he loved. He loved you. And if you were the only person in the whole world that needed forgiveness and a fulfillment of your life, he would have died just for you. That's how much he loves you. But I'm going to ask you tonight to make a choice. To say, Lord, I know you died for me. And I know you rose again from the dead. Now, what does he ask of you? First, you must repent of your sins. What does repentance mean? It means to change your way of living. You're going one direction, you change and go another direction. Now, you can't do it by yourself, so he sends the Spirit of God to help you when you make that decision. And he's willing tonight to come into your heart and help you make this commitment. And then the second thing is faith. See, the Bible teaches that we have to have faith and believe things we don't understand. I don't understand why those hijackers hit those two great buildings in New York or hit the Pentagon. I don't understand that. Maybe God is saying it's time for you to repent and get right with God and change your way of living and change this state in this country. It'll have to start with young people. You're the ones that God could use. I'm going to ask you to do something tonight. I'm going to ask you to open your heart as best you can and ask Jesus to come in tonight. You may be a member of the church, but you're not sure how you stand before God. There isn't a complete, total assurance that if you died tonight, you'd go to heaven. You're not sure of it. We've heard wonderful stories of people who were sure of it in the World Trade Center and others that were not. We mourn for all of them and we love them all. But Jesus is calling you to a narrow road to walk with him and live for him. So you must repent of your sins. And then by faith receive him into your heart. You don't understand it all. You receive it. And he comes into your heart. And you're willing to let him lead you and direct you. E como é que eu fiz para aceitar Jesus? Eu fiz uma oração e não foi difícil. Foi mais ou menos assim. Deus, reconheço que a minha vida não é como tu desejas. Preciso que sejas o meu Senhor. Peço que perdoes todos os meus pecados. Eu creio que Jesus veio ao mundo, que morreu na cruz e que ressuscitou. Para me dar uma nova vida cheia de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Minha esperança está no Senhor. Desde